Sabe aquela sensação horrível de se sentir invisível, ou pior, julgado, só pela roupa que você está usando? Aquele olhar que te varre dos pés à cabeça e parece dizer que você não pertence àquele lugar? Eu senti isso na pele, de um jeito que me marcou para sempre. Aquele dia, eu só queria realizar um sonho pequeno, algo que para mim significava o mundo. Mas o que recebi em troca foi um tapa de realidade, um gosto amargo de preconceito que eu jamais vou esquecer. Meu nome é Sofia. Naquela época, eu era só uma garota cheia de sonhos, sabe? Estudante, ralando feito louca para conseguir minhas coisinhas, ajudando em casa. Nada de luxo, zero ostentação. Minhas roupas eram as mais simples do armário, dessas de batalha mesmo, mas sempre limpinhas, arrumadas com o maior carinho. Eu acreditava que o que importava era o esforço, a honestidade, o que a gente carrega aqui dentro, no peito. E naquele dia específico, meu coração batia mais forte. Eu tinha um objetivo, um sonho que eu vinha alimentando há meses, talvez anos. Comprar um presente para o meu pai. Ah, meu pai. Aquele homem que sempre deu o sangue por mim, que abriu mão de tanta coisa para que eu pudesse estudar, para que não faltasse nada do essencial. Eu queria dar para ele um relógio. Não um relógio qualquer, mas aquele relógio que eu tinha visto na vitrine daquela loja chique do shopping. Um modelo clássico, forte, como ele. Cada centavo que eu tinha juntado, nossa, foi com tanto suor. Fazendo uns bicos aqui e ali, economizando no lanche, abrindo mão de sair com as amigas. Tudo para ver o sorriso no rosto dele. Aquele relógio era mais que um objeto. Era um símbolo de gratidão. Um pai, eu consegui. E isso também é por você. E a loja... Ah, a loja. A Galeria Imperial. Só o nome já impunha respeito, né? Quando eu parei na frente, meu estômago deu uma revirada. Era outro mundo ali dentro. Tudo brilhava tanto que chegava a doer os olhos. O chão de mármore polido refletia as luzes douradas do teto. As vitrines pareciam ter sido limpas com magia. Cada joia, cada relógio exposto como uma obra de arte intocável. O ar parecia diferente, mais frio, mais exclusivo. Eu, com minha calça jeans básica e minha blusinha simples, me senti um peixe fora d'água antes mesmo de colocar o pé para dentro. Mal sabia eu que a sensação só iria piorar. Respirei fundo, empurrei aquela porta pesada de vidro e... Pronto. O ar-condicionado gelado pareceu me congelar por dentro. O burburinho baixo dos poucos clientes ali dentro parou por um instante. E eu senti, juro que senti, todos os olhares virando na minha direção. Era como se um alarme silencioso tivesse soado. Alerta! Intruso no paraíso do luxo! Ali, perto de uma vitrine reluzente, estavam 2 funcionários. Uma moça, impecável num uniforme que devia custar mais que meu aluguel. Vamos chamá-la de Bianca. E um rapaz, Ricardo, com um ar de quem nasceu em berço de ouro. Os olhos da Bianca me escanearam de cima a baixo, sem disfarçar, e pararam, nos meus tênis um pouco gastos. Vi o canto da boca dela tremer, segurando um sorrisinho de deboche. Ela cochichou algo pro Ricardo, que deu uma risadinha baixa, ajeitando a gravata. Eu me sentia encolher. Queria que um buraco se abrisse no chão e me engolisse. Mas eu estava ali pelo meu pai, pelo relógio. Juntei a coragem que nem sabia que tinha e caminhei na direção deles, o coração martelando na garganta. Tentei sorrir, um sorriso meio torto, meio nervoso. Bi, bom dia. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Eu gostaria de ver aquele relógio ali, por favor. Apontei com o dedo trêmulo para a peça que eu namorava há tanto tempo na vitrine externa. Era ele. O presente perfeito. Bianca me olhou como se eu tivesse pedido para ver a lua. Demorou uns segundos para responder. A voz dela era fria como gelo. Aquele modelo, senhora? O senhora soou quase como uma ofensa, como se eu fosse velha e inadequada. Ele é bastante exclusivo, uma peça de valor considerável. A mensagem era clara. Você não pode pagar por isso. Ricardo, o colega dela, se aproximou com um sorrisinho que não chegava aos olhos. Exatamente. Talvez a senhora prefira dar uma olhada em nossa linha. Mais acessível? Temos algumas opções ótimas ali naquele outro balcão. Ele apontou para um canto mais escuro da loja, onde ficavam umas peças bem mais simples. A humilhação queimou no meu rosto.
Eles nem sequer consideraram a possibilidade de eu realmente querer aquele relógio. Para eles, eu era só uma curiosa, uma perdida. Nesse momento, um senhor mais velho, de terno alinhado e cabelos grisalhos, saiu de uma salinha nos fundos. O crachá dizia: Sr. Martins, gerente. Por um segundo, tive uma faísca de esperança. Talvez ele, o chefe, fosse diferente. Me virei para ele, tentando uma última vez. Senhor, eu só queria ver o relógio, o da vitrine. O Sr. Martins me olhou com a mesma avaliação fria dos outros. Deu um sorriso polido, mas que não escondia o desprezo. Os dias seguintes foram estranhos. Aquele aperto no peito ia e voltava, como uma maré de lembranças ruins. Toda vez que eu fechava os olhos, via os rostos da Bianca, do Ricardo, do Sr. Martins, os sorrisos falsos, os olhares de desprezo. A humilhação ainda doía, sabe? Mas misturado a isso, tinha uma coisa nova crescendo. Uma expectativa tensa, quase elétrica. Eu não sabia o que meu pai estava fazendo. Ele era um homem de poucas palavras sobre essas coisas. Mas eu sentia. Era como sentir a pressão do ar antes de uma tempestade. Imaginava ele no escritório dele, o semblante sério fazendo ligações. Não ligações raivosas, explosivas. Não era o estilo dele. Imaginava ele falando baixo, firme, coletando informações, pedindo relatórios, talvez acionando contatos que eu nem sonhava que ele tinha. Ele não me contou detalhes, e eu também não perguntei. Quando nos falávamos, ele só dizia: Estou cuidando disso, filha. Fique tranquila. Apenas confie. E eu confiava. Aquele tom de voz dele, calmo, mas carregado de uma autoridade silenciosa, me dava uma segurança esquisita. Era um plano sendo executado nas sombras, sem alarde. Bem diferente da arrogância barulhenta daquela gente da loja. Eles continuavam lá, na Galeria Imperial, provavelmente tratando outros clientes inadequados da mesma forma, rindo pelas costas, se achando os reis do mundo, completamente alheios à investigação discreta que corria por baixo dos panos. Eu pensava neles e sentia um frio na espinha. Eles não faziam ideia do vespeiro em que tinham mexido. Às vezes a dúvida batia. Será que algo realmente ia acontecer? Será que não era só coisa da minha cabeça? Uma esperança boba? Mas aí eu lembrava da voz do meu pai, daquela promessa velada, e a certeza voltava. Alguma coisa estava se movendo. Peças estavam sendo encaixadas num tabuleiro que só ele conhecia. A espera era angustiante. Cada dia que passava aumentava a tensão. Era como segurar a respiração, esperando o momento certo. Eu tentava seguir minha rotina, ir para faculdade, fazer meus trabalhos, mas minha mente sempre voltava para aquele dia na loja, para a conversa com meu pai, para o que estava por vir. Eu sentia que o clímax estava perto. A tempestade que meu pai estava preparando em silêncio estava prestes a desabar sobre a Galeria Imperial. E eu estaria lá para ver. E então, o dia chegou. Numa manhã cinzenta, meu celular tocou. Era meu pai. A voz dele estava calma, como sempre, mas tinha um peso diferente. Sofia, ele disse. Esteja pronta em 1 hora. Vou passar para te buscar. Vamos resolver aquele assunto da loja. Meu coração deu um pulo. Era hoje. Aquele nó de ansiedade e expectativa apertou na minha garganta. O que ia acontecer? Como seria? Me arrumei devagar, escolhendo de propósito uma roupa simples, parecida com a daquele dia fatídico. Calça jeans, uma camiseta básica, tênis. Não era para provocar, era para ser eu mesma. A Sofia que eles tinham desprezado. Quando meu pai chegou, ele também estava vestido de forma casual, nada que gritasse, dono de tudo. Entramos no carro em silêncio. O ar estava carregado. Ele só colocou a mão no meu ombro por um instante, um gesto que dizia tudo. Chegamos ao shopping. Caminhamos lado a lado, sem pressa, até a fachada brilhante da Galeria Imperial. Respirei, fundo mais uma vez, a memória da humilhação voltando com força. Meu pai abriu a porta para mim. Lá dentro, o cenário era o mesmo. O brilho, o luxo, o ar de exclusividade. E lá estavam eles. Bianca com seu sorriso ensaiado para um casal bem vestido. Ricardo fingindo arrumar algo numa vitrine, mas com os olhos atentos a quem entrava. Quando me viram, a reação foi imediata. Bianca revirou os olhos discretamente, um suspiro de impaciência. Ricardo fez uma careta, como quem diz: "Essa garota de novo." Nenhum sinal de reconhecimento do meu pai ao meu lado.
Fomos direto ao balcão onde estava o relógio. O mesmo que eu queria. Fingi naturalidade, embora meu coração estivesse a mil. Com licença, chamei, a voz firme dessa vez. Bianca se virou, a máscara de simpatia profissional mal escondendo a irritação. Sim, ela disse, o tom seco. Eu gostaria de ver novamente aquele relógio. Ela estava prestes a repetir a ladainha sobre exclusividade, sobre preço. Eu vi, nos olhos dela. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, a figura do Sr. Martins surgiu, vindo da sala dos fundos. Ele me viu, franziu a testa, reconhecendo a cliente problema. E então seus olhos pousaram no meu pai ao meu lado. Foi como ver a cor sumir do rosto de alguém em câmera lenta. O Sr. Martins congelou. Os olhos arregalaram, a boca abriu e fechou sem som. Ele conhecia meu pai. A ficha caiu para ele naquele instante, e o pânico tomou conta da sua expressão antes tão arrogante. Bianca e Ricardo, percebendo a reação do chefe, olharam do Sr. Martins para o meu pai, confusos. Meu pai calmamente colocou a mão no meu ombro de novo, um gesto protetor. Martins, ele disse, a voz baixa, mas que cortou o silêncio da loja. Senhorita, ele começou, a voz mansa, quase paternal, o que tornava tudo ainda pior. Compreendo seu interesse. É uma peça magnífica, mas, como a Bianca explicou, é um item muito especial. Para manuseá-lo, geralmente... Bem, precisamos ter uma ideia da intenção do cliente, entende? Ele fez uma pausa, como se esperasse que eu me tocasse e fosse embora. Talvez em outra ocasião, quem sabe? Ali, parada no meio daquela loja fria e brilhante, senti um nó se formar na minha garganta. A vergonha me subiu pelo corpo como uma febre. Eu queria gritar, queria mostrar o dinheiro suado que eu tinha na bolsa, queria dizer que eles não tinham o direito de me tratar assim. Mas as palavras não saíam. Eu estava paralisada, humilhada. Cada olhar, cada palavra velada, cada sorriso falso era uma pequena facada na minha dignidade. Não adiantava. Eles já tinham decidido quem eu era só pela minha aparência. Engoli seco a raiva, a tristeza, a injustiça. Não ia dar a eles o gosto de me ver chorar ali. Dei meia volta, sentindo os olhares deles nas minhas costas. Cada passo em direção à porta parecia pesar uma tonelada. Empurrei o vidro pesado novamente e saí para o corredor do shopping, o barulho normal das pessoas parecendo vir de outro planeta. Ali fora, a ficha caiu. Aquele sonho, construído com tanto esforço, tinha sido pisoteado por puro preconceito. E a sensação de derrota? Essa me acompanharia por um bom tempo. Mas mal sabiam eles o que aquele sentimento despertaria em mim. Ali, do lado de fora, encostada numa pilastra fria do shopping, eu deixei a lágrima que segurei tanto escapar. Uma, duas... Logo o rosto estava molhado. Não era só pelo relógio, entendem? Era pela forma como me olharam, como me diminuíram, como me fizeram sentir um lixo só por não parecer rica. Aquele sentimento de injustiça me corroía por dentro, misturado com uma vergonha que não era minha, mas que eles me forçaram a sentir. Fiquei ali um tempo, perdida, vendo as pessoas passando, rindo, carregando suas sacolas chiques. E me senti tão pequena, tão deslocada. Mas então, no meio daquela angústia toda, uma coisa diferente começou a borbulhar dentro de mim. A tristeza foi dando espaço para uma raiva fria, uma indignação profunda. Não era ódio, não era desejo de vingança cega. Era uma certeza que se formou no fundo da minha alma. Isso não pode ficar assim. Não por mim apenas, mas por todos que já passaram por isso. Pelo meu pai, que merecia aquele presente, e o respeito que negaram a mim, sua filha. Ninguém tinha o direito de esmagar a dignidade de outra pessoa daquela forma. Peguei meu celular da bolsa, os dedos ainda tremendo um pouco. Disquei o número que era meu porto seguro, a pessoa que sempre me ouviu, que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava. Meu pai. Sr. Monteiro. Ele atendeu no segundo toque, a voz calma de sempre. Oi, filha, tudo bem por aí? Aí, eu desabei. Contei tudo. A empolgação ao chegar na loja, os olhares, as palavras da Bianca e do Ricardo, a falsa polidez do Sr. Martins, a humilhação silenciosa. Contei chorando, a voz embargada não pedindo para ele resolver, mas dividindo a dor, a frustração. Eu só precisava que ele soubesse como o mundo podia ser cruel por trás das vitrines brilhantes. Do outro lado da linha, o silêncio dele foi
pesado. Não era um silêncio de quem não se importa, mas de quem está absorvendo cada palavra, sentindo a minha dor. Ouvi a respiração dele ficar mais funda. E então, a voz dele veio diferente. Mais baixa, mais séria, com uma firmeza que eu raramente ouvia. Onde? Onde foi isso, Sofia? Qual o nome dessa loja? Eu disse. E ele continuou, a voz controlada, mas dava para sentir a tempestade se formando por baixo. Filha, escuta. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tratar você assim. Ninguém humilha a minha filha e fica por isso mesmo. Ele fez uma pausa. Eu vou verificar o que aconteceu nessa galeria imperial. Fica tranquila agora, tá? Limpa esse rosto. Isso não vai ficar assim. Eu não sabia exatamente o que meu pai podia fazer. Ele sempre foi discreto sobre o trabalho dele. Dizia que lidava com investimentos, negócios. Nunca foi de ostentar. Vivíamos uma vida confortável, mas sem exageros. Mas naquele tom de voz, naquela promessa silenciosa, eu senti uma força que eu desconhecia. Não era sobre dinheiro ou poder. Era sobre a fúria protetora de um pai vendo a filha ferida pela arrogância alheia. Desliguei o telefone sentindo um misto estranho. A dor ainda estava lá, mas agora havia uma pequena chama de... não sei, talvez esperança? Não, não era só isso. Era a sensação de que a verdade tinha um caminho para vir à tona. Eu não ia voltar lá gritando, não ia fazer escândalo. A minha parte, a mais dolorosa, eu já tinha feito. Sentir na pele e contar a verdade. Agora, a reviravolta começaria nos bastidores de forma silenciosa, autêntica, movida por algo muito mais poderoso que o dinheiro, a decência e o amor de um pai. O jogo estava só começando e eles nem imaginavam. Estávamos apenas admirando este relógio. Minha filha, ele enfatizou a palavra, tem um excelente gosto, não acha? O queixo da Bianca caiu. Ricardo ficou pálido como cera. Os olhos dele saltaram de mim para o meu pai, para o Sr. Martins, que agora tremia visivelmente. A conexão tinha sido feita. A garota simples que eles humilharam era a filha do homem que, pelo jeito, mandava em tudo aquilo. Senhor Monteiro! Gaguejou Martins, tentando recompor a postura. Que surpresa agradável! Não sabia que sua filha... Não sabia? E meu pai o interrompeu ainda calmo, mas com um fio de aço na voz. Pois deveria saber, Martins. Deveria saber tratar todos os clientes com o mínimo de respeito e dignidade, independentemente de quem sejam ou de quem sejam filhos. Recebi um relato muito detalhado sobre o tratamento que minha filha recebeu aqui outro dia. Um tratamento inaceitável. Bianca tentou intervir, a voz esganiçada. Mas, senhor, foi um mal-entendido. A gente só estava seguindo o protocolo para peças de alto valor. Protocolo? Meu pai ergueu uma sobrancelha. O protocolo desta empresa, Martins, que parece que você e sua equipe esqueceram, inclui tolerância zero com discriminação. Qualquer tipo de discriminação. Temos gravações, temos o relatório da investigação interna que pedi. Não há mal-entendido aqui. Há um comportamento vergonhoso e antiprofissional. Ele olhou para os três, um de cada vez. O silêncio. Era tão tenso que dava para ouvir a respiração ofegante deles. Sr. Martins, Bianca, Ricardo, ele disse, o tom final, sem apelação. Considerem seus contratos encerrados com a Galeria Imperial, com efeito imediato. Por favor, recolham seus pertences pessoais e acompanhem a segurança, que já está a caminho. Eu assisti a tudo em silêncio, parada ao lado do meu pai. Não senti alegria, não senti prazer na queda deles. Senti um peso saindo das minhas costas. Senti a minha dignidade, que eles tentaram roubar, sendo restaurada ali, não com gritos ou vingança, mas com a força silenciosa da verdade e da consequência. Vi eles serem discretamente escoltados para fora, os rostos uma mistura de choque, raiva e desespero. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio voltou à loja, mas era um silêncio diferente, um silêncio de limpeza, de recomeço. Meu pai se virou para mim, os olhos cheios de uma compreensão profunda. Aquele dia, eu não ganhei só uma batalha contra o preconceito. Eu ganhei a certeza de que o valor de uma pessoa não está na etiqueta da roupa, mas na força do seu caráter. E ali, naquela loja que antes me humilhou, eu finalmente me senti pertencente. Não pelo poder do meu pai, mas pela minha própria e reconquistada dignidade. A verdade tinha vencido. Depois que a poeira baixou e os seguranças levaram o trio,
embora a loja ficou estranhamente quieta. Só eu e meu pai ali, no meio daquele luxo todo que antes parecia tão hostil. Ele se aproximou da vitrine, abriu com uma chave que tirou do bolso, pegou o relógio, aquele relógio, e colocou na minha mão. Era pesado, frio, bonito, mas naquele momento ele não tinha mais o mesmo brilho. O valor dele tinha mudado. Para mim. Você ainda quer levar, filha? Meu pai perguntou baixinho. Olhei para o relógio, olhei para o meu pai, balancei a cabeça. Não, pai, não mais. O presente que eu queria dar era sobre gratidão, sobre respeito. Depois de tudo isso, perdeu o sentido comprar aqui. Ele sorriu, um sorriso de orgulho. Guardou o relógio de volta. Saímos da loja de mãos vazias, mas com o coração leve. O que aconteceu depois? Bem, a notícia correu, claro. Não como um escândalo na mídia. Meu pai preferiu resolver internamente. Mas dentro da rede de lojas e entre os funcionários, a história virou um exemplo. Uma nova gerência assumiu a Galeria Imperial com uma ordem clara. Treinamento pesado em atendimento humanizado, respeito incondicional a qualquer pessoa que entrasse pela porta. Recebi, semanas depois, um pedido formal de desculpas do CEO da rede, escrito à mão. Aceitei, não por eles, mas por mim, para virar a página. E o relógio do meu pai? A gente achou um modelo muito parecido, até mais bonito, numa loja de um relojoeiro antigo, um senhorzinho super simpático que nos contou a história de cada peça. Comprei com o dinheiro que eu tinha economizado e a sensação foi 1000 vezes melhor. Ver o sorriso no rosto do meu pai quando ele abriu a caixa. Isso sim, não teve preço. Mas a maior mudança aconteceu dentro de mim. Aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou tanto. Me ensinou que a gente nunca deve se calar diante da injustiça, mesmo que a voz trema. Me ensinou que a verdadeira força não está em humilhar os outros, mas em manter a própria dignidade, mesmo quando tentam tirá-la de você. E me ensinou, principalmente, a olhar para as pessoas além das aparências. Quantas histórias incríveis, quantos corações gigantes se escondem por trás de roupas simples, de um jeito tímido de falar. Hoje, quando eu vejo alguém sendo maltratado, sendo julgado pela capa, eu não consigo ficar quieta. Aquela Sofia encolhida na loja de luxo deu lugar a uma mulher que sabe o seu valor e que luta para que todos sejam vistos pelo que realmente são. Essa história não é sobre vingança, gente. É sobre respeito. É sobre como um momento de humilhação pode se transformar numa lição poderosa, numa força para mudar as coisas, nem que seja um pouquinho de cada vez. Se você já passou por algo parecido, se já se sentiu diminuído por não se encaixar num padrão, saiba que você não está sozinho. Sua dignidade não tem preço. Seu caráter é sua maior riqueza. E lembre-se, nunca, jamais, deixe que o preconceito alheio defina quem você é. A verdadeira elegância mora na alma. E essa, ninguém pode comprar ou tirar de você. Então, fica aqui a lição que eu aprendi da forma mais difícil, mas que carrego comigo todos os dias. Olhe para as pessoas. De verdade. Tente enxergar além da roupa, do carro, do cargo. Cada rosto carrega uma história, uma luta, um sonho que a gente nem imagina. E o respeito? O respeito não devia ser item de luxo, não devia depender da etiqueta na gola da camisa. Ele é básico, é o mínimo, é o que nos torna humanos. Trate todo mundo como você gostaria de ser tratado, porque você nunca sabe quem está ali na sua frente, e mais importante ainda, porque é o certo a se fazer. Se essa minha história tocou você de alguma forma, se você se identificou ou se simplesmente acredita que o respeito precisa ser mais valorizado nesse mundão, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito a saber que essa mensagem está chegando onde precisa. E se você lembrou de alguém que passou por algo parecido, ou que precisa ouvir isso hoje, compartilha essa história. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinho, né? E me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação de preconceito por causa da sua aparência? Como você reagiu? Vamos conversar, trocar experiências. Esse espaço aqui é nosso para a gente se apoiar. E claro, se você gosta de histórias reais que emocionam e fazem a gente pensar, se inscreve aqui no canal. Tem muito mais relatos como esse vindo por aí. Histórias que mostram a força que a gente tem, mesmo quando a vida tenta derrubar. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, por ter ouvido meu desabafo, minha jornada. Espero, do fundo do coração,
Que essa história sirva de inspiração para a gente ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais gentil, todos os dias. Lembre-se, sua voz importa, sua dignidade não tem preço. Até a próxima!